Gente, o que é constelação familiar? As pessoas me perguntam, falam, mas Sônia, o que é constelação familiar? Constelação familiar é uma terapia, tá? Mas o mais louco assim da constelação familiar, que através dessa técnica, né, a gente entra no campo morfogenético das pessoas e entra no seu campo morfogenético e começa a acessar e a sentir de uma forma racional os emaranhamentos e os pontos que precisam ser vistos na sua família, né? Então, quando você vai assistir uma constelação, por exemplo, em grupo, ou mesmo vem fazer uma constelação comigo com os bonecos, você fica impressionado, que você fala, olha, como que pode eu estar sentindo isso? Que era da minha avó. Como que pode eu estar acessando agora, nesse momento, a memória de um tio, a memória do meu pai? Enfim, só que você faz isso o tempo todo, só que você faz isso de uma forma inconsciente. Quando a gente vai fazer a constelação, a gente faz de uma forma consciente, né? E aí é muito louco, né? É muito louco, tá bom? Quem já fez constelação fica realmente impressionado. Maria Batista, tá muito frio, né? Em Floripa. E a Cicreia, você tá em Floripa? Eu pensei que você morava em São Paulo, querida. Você mora em Floripa. Oi, yes! Ótimo dia. Oi, yes pra você, Maria da Graça. Bom, então o que acontece? Através da constelação familiar, nós conseguimos, então, olhar para aquilo, qual que é o motivo que está fazendo você passar por uma determinada situação, tá? Então faz de conta que você não consegue arrumar marido, você é uma solitária, né? Você não consegue, ou você só arruma casamento que te faz sofrer. No começo é bom, mas depois sofre, né? Ou os seus filhos têm problema com droga, né? Ou a vida financeira é um desastre, né? Tudo isso. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Então, tudo isso tem uma causa, porque tudo que acontece na nossa vida não começou agora, não começou aqui e agora, né? Esse marido que você atraiu, que é violento, né? Ou esse teu filho que você teve que usa droga, essa história, ela não foi composta aqui, ela não foi escrita aqui agora, ela foi escrita lá atrás, né? Por uma lealdade dentro do seu clã familiar. Há uma repetição de dores, né? Eu mesmo tinha uma conhecida que o pai dela foi preso, o irmão dela foi preso, o sobrinho dela foi preso, o filho dela foi preso. Então você percebe o movimento dos homens indo para a prisão, né? Todos esses homens indo para a prisão, né? O pai por questão de ilícito, né? Problemas de roubo, enfim. O irmão por problemas de droga, né? Vendendo droga. O filho também roubando e o sobrinho também vendendo droga. Então, o movimento de um homem que busca, dos homens dessa família, todos buscando viver de forma desonesta para serem presos, né? Não é interessante? E todos vão, né? Todos fazem esse movimento. Tem um momento que diz, jamais farei isso, e não demora nada, está fazendo, né? E aí o que acontece? E assim você começa a ver as repetições. Então a avó teve câncer, a mãe teve câncer, a filha teve câncer, a tia teve câncer, a avó teve depressão, a mãe tem depressão, a filha tem depressão, você tem depressão. Tem famílias que não chega o dinheiro. Não adianta, não chega o dinheiro lá. O dinheiro lá é travado. A família se fecha para o dinheiro. Jurema, seria tão bom se as pessoas aceitassem essa terapia, porque a cura é profunda, né, Jurema? Porque a gente vai lá e faz uma cura dentro do campo familiar. Então a cura não é só para você, a cura é para toda a família, porque essa memória de dor que você acessa e fica repetindo essas dores, essa dor toda que você acessa aí, quando você dissipa isso, todo mundo se alivia. Por exemplo, vício, tem gente que fuma. Quando você fuma, o que você está fumando? Seu pai, você está inalando o seu pai. Né? Nesse momento, seu pai entra dentro de você. Então, o vício tem a ver com a falta desse pai. Cadê o meu pai? Não tive o meu pai. Né? Então, era um pai que não dava carinho, que não olhava para você.
ou queria que você fosse homem, né? E a mãe te fala isso, né? Ai, seu pai queria que você fosse homem. Aí você nasceu, você era uma menina, foi uma decepção, né? A Jurema mesmo teve uma grande mudança na família após a constelação, né, Jurema? Parabéns, viu, querida? Bom, então, depressão. Depressão olha para a morte, né? Tá todo mundo olhando para a morte, para alguém que já morreu, que não foi visto, né? Porque aí tem as 3 leis do amor do Bert Helling, né? Que é a exclusão, ou seja, quem foi excluído aí, né? E geralmente o que mais aparece nas constelações são as exclusões. Excluir dói demais, gente. Quando alguém é excluído, dói demais. Meu marido tava contando que ele tava conversando com uma pessoa, né? Ah, eu não sei se eu vou ser avô. Ah, mas de repente sua filha arruma um homem só pra ter um filho, ué. Ou seja, tô excluindo o pai da criança sem nem saber, né? Se a minha filha quer ter um filho, enfim. Então tem essas loucuras, né? Da exclusão. Mas por que a minha filha vai excluir? Eu tô falando pra minha filha excluir o marido dela, o pai do filho dela. Por quê? Porque eu também excluí meu marido. Porque meu pai está excluído. E assim vai. E o pai da mãe. Então a exclusão vem lá de trás. Da onde vem essa exclusão? Né? Então existem também os votos, né? Existem alguns votos dentro das famílias. Existe, por exemplo, as Amazonas são mulheres que não aceitam os homens. Então em algum momento as mulheres, houve alguma mulher nessa família que prometeu que não ia precisar mais de homem. E as descendentes vêm todas fazendo esse movimento. Não precisa de homem, homem só dá trabalho, homem é tudo igual, e aí vai. E aí você percebe no movimento daquela família que ninguém tem marido. Os filhos não conhecem os pais, ou as mulheres têm filhos com homens casados, já para não ter problema de ficar com ele mesmo. É uma escolha, né? Então eu já escolho um homem casado para eu me relacionar, para não ter perigo de eu ter que me casar com ele. Porque na minha família as mulheres não se casam. Então elas excluem os homens, né? Depois também tem as exclusões do dinheiro, né? Voto de pobreza, voto de castidade, né? Então tem tudo isso, tá? Voto de solidão, voto de... E nasceu, né, bem? Alguém lá atrás fez essa porcaria desse voto e você aí seguindo isso aí, sua família seguindo e todo mundo sofrendo e ninguém sabe que lá atrás alguém fez esse voto. Né? Então a constelação familiar ela faz uma cura muito profunda, é impressionante. Adelita, eu tenho um problema de erisipela na perna desde adolescente que a minha mãe e minha avó tiveram. Uma meia elástica há anos. Meu sonho é me curar, querida. Tenho vários casos de suicídio na família. Avô, tio, irmão, e sei como é isso. Tá vendo? Avô, tio, irmão são homens que vão para a morte. Por que os homens vão para a morte? Por que não mulheres suicidas? Por que homens estão se suicidando? Né? Você pode constelar a erisipela. A gente coloca a erisipela para ver quem é. Aí a gente olha para ela. Tá? E aí vai vir uma resposta, né? O que eu digo assim da constelação, a constelação é uma resposta para suas perguntas. Você vai ter a sua resposta. Da onde vem isso? Né? E melhor que a resposta é a cura para isso, né? De repente devolver essa erisipela que não é minha e eu apenas estou carregando aqui uma coisa que nem é minha, né? Deixa eu devolver aqui para minha avó, para minha bisavó, enfim. Tem a ver com as pernas, né? Tem a ver com a beleza da mulher, né? Tem a ver com pernas bonitas. Será? Alguém lá atrás diz, olha, que coisa feia mostrando as pernas. E aí as minhas pernas se deformam, porque a erisipela faz isso, né? Vai perdendo a pele, tem as feridas, né? E aí depois também tem a questão de você não caminhar com as próprias pernas. Né? Então eu fico criança, me infantilizo, alguém precisa me cuidar, né? Alguém precisa cuidar do meu dinheiro, porque eu não tenho força nas pernas. E aí então eu não caminho com as minhas pernas, então as minhas pernas ficam sofrendo. Então eu definho as minhas pernas, porque eu não vou caminhar com as minhas pernas. Né? Então toda a doença, ela tem uma causa, e o mais importante é a gente olhar para a causa da doença, porque se você não olhar para a causa da doença, você vai remediar.
vou usar uma meia o resto da vida, né? Então é isso. Então, Adelita, você tem que fazer a constelação, querida. Deixa o seu WhatsApp aí e mais o agendamento da constelação com a Samantha. A Samantha que faz o agendamento, tá, querida? Melhor do que ficar falando é realizar, né? Deixa eu dar uma olhadinha no significado da doença de erisipela, ver se eu consigo encontrar aqui. Só um minutinho, tá? Então, só vai usar calça e saia, lógico, né? Porque as mulheres não podem mostrar as pernas. É pecado, é feio, é promíscuo. E os homens podem me desejar quando ele olhar as minhas pernas. Entendeu? Tem tudo isso. Olha lá, Jesus, eu acho que alguém para cuidar do meu dinheiro. Então, porque eu não vou andar com as minhas próprias pernas, né? Eu não posso, eu não tenho força. Então, toda a doença, ela tem cunho emocional. Vamos lá. Vera tá aí, Terezinha Rocha e a Cicléia. Eu tenho uma irmã com epilepsia, né? E leva uma vida no sofrimento encarcerada. Epilepsia é quando a pessoa tem espasmos, ela tem ataque epilético, é isso? É esse, creio. Quando tem ataque epilético. Essa doença, erisipela, ela representa uma dor profunda que a pessoa está sentindo na sua individualidade. Ela está ferida na sua individualidade. É uma forma que o corpo tem de dizer que ela está se sentindo invadida e não é respeitada nas suas crenças e os seus valores interiores, tá? E querem mudá-la. Ou seja, alguém lá no passado, né? A primeira mulher a ter erisipela lá atrás, né? Delita, sofreu essa dor profunda, ela foi muito desrespeitada, tá? E aí o corpo começa a produzir isso aí, tá? Gente, epilepsia e a cicreia, olha, eu vou falar aqui, tá? Pelo que o Bert Helling nos ensina, ela acessa memórias de um assassino e ela quer assassinar, tá? Todas essas doenças mentais, elas vêm para proteger a família, tá? Houve alguém que assassinou lá atrás, houve um assassinato. E aí, como há uma exclusão, né? Há uma exclusão, então a gente vai incluir de volta. De que forma? Através da mente assassina. Para proteger e essa pessoa não assassinar, ela tem os ataques epiléticos. Esquizofrenia, ataque epilético, são acesso a mentes assassinas. É uma forma de proteger a família, por isso que ela tem. Ela acessa tanto a bipolaridade, por exemplo, ela acessa tanto a mente assassina como a mente do assassinado, da vítima. Porque toda vez que alguém assassina alguém, ele perde o clã. Como ele perde o clã, o que vai acontecer? Então, ele fica sem clã. Aí ele fica junto com a família de quem assassinou. Aliás, de quem foi assassinado. Ele fica junto com a família da vítima. Então, quando a pessoa acessa essa memória do assassino, ele acessa as duas memórias, de quem assassinou e de quem foi assassinado. Então, ora a pessoa está com raiva, ora se sente culpada, ora se sente vítima, ora se sente inocente, ora se sente algoz. Então, e a epilepsia e a esquizofrenia, ela vem para impedir que a pessoa assassine, tá? Então, alguém lá atrás foi invadida, né? E você deve se sentir da mesma forma, né, Adelita? A Vera diz que alguém teve varizes, né? Também, não vou andar com as minhas próprias pernas, alguém precisa me cuidar.
E isso começou lá atrás, né? Então, o que nós fazemos pela constelação? Nós vamos olhar a origem, a causa, tá? Porque senão, gente, nós vamos passar a vida remediando. Você vai tratar apenas o problema e não vai resolver, porque você tem que tratar a causa, né? Ela tentou um homicídio, por isso está no manicômio, pronto. Você, olha, secreta, até me arrepiei agora. Ela acessa a mente de alguém que assassinou, que no clã familiar alguém assassinou, ela acessa essa mente assassina. Por isso que vem a epilepsia, para poder segurar a pessoa. É uma proteção, tem que agradecer a epilepsia. Ou fazer a constelação para liberar a memória, né? Olhar para o assassino e para o assassinado. Porque assim, gente, tudo acontece na vida porque tem que acontecer. E não tem assassino sem o assassinado, sem a vítima. Os dois se atraem. Um precisa do outro para acontecer a situação. A pessoa que vem depois inclui eles no campo de que forma? Acessando as duas memórias. E ela tentou um homicídio, então ela acessou realmente as memórias, né? Maria da Graça, meu irmão que tem convulsão melhorou muito depois da constelação. Gratidão, Maria da Graça. Verdade, nós fizemos uma constelação para a convulsão dele. E aí, nesse caso, foi muito interessante, porque a Maria da Graça, ele não tinha condição de fazer, né, Maria da Graça? E nós fizemos através da física quântica, né? Nós fizemos uma constelação quântica. Então, nós entramos no campo dele através da graça. E foi muito profundo, gente. Foi muito profundo. Essa graça é corajosa, viu? Bom, vamos fazer a meditação e aí, por favor, agendem aí a constelação de vocês. Vocês estão perdendo tempo, gente. Todo mundo deveria fazer uma constelação. Todo mundo que faz constelação tem curas, tem mudanças. Mariana, que acabou de chegar, também teve muitas mudanças na vida depois da constelação familiar, não é verdade, Mariana? Não me deixa mentir. Eu sei porque ela me contou. Elas me mandam depoimento. Você vê que a Graça tá sempre me dando depoimento, né? A Jurema, né? Tá sempre dando depoimento, porque foram pessoas que foram impactadas pelo meu trabalho, né? Tanto os cursos quanto os atendimentos, enfim, né? Então, mas é caro, eu não tenho dinheiro. Filha, eu tenho certeza que você gastou esse dinheiro com outra coisa. E a vida passou, né? A vida continua, o dia passa, chega quarta-feira, chega quinta-feira, chega sexta-feira, a vida passa, tá bom? Tá? Então para de se dar desculpa e faz. Tá? O melhor dinheiro, o maior investimento que você pode fazer é no teu autoconhecimento, né? E em você, né? E esse CREA, então, agenda a constelação, querida. Se você quer muito se curar e libertar essa pessoa, né? Tá? Certo? Fala aí com a Samantha e agenda essa constelação familiar. Mas eu tenho certeza, essa CREA, que você fica olhando a dor dessa mulher ao invés de olhar pra sua. Tá? Porque tem muito isso. Gente, o que aparece pra mim de gente que fala, eu queria fazer pra fulano. Eu digo, a sua vida tá muito boa pra você não olhar pra você e ficar olhando pra ela. De que dor você tá fugindo? Né? Mas eu quero fazer pro meu irmão. Olha, se cada um fizesse a sua cura, o mundo seria outro. Pro meu filho, no caso da Maria da Graça, nós fizemos por mão dela, porque ele é doente e é irmão dela e mora com ela, ou seja, impacta profundamente a vida dela. Sem contar que Maria da Graça fez a formação em constelação familiar, ela é consteladora, ela fez um trabalho fantástico na vida dela, né? Uma transformação, então ela tá nesse movimento, é diferente, tá bom? Jurema, eu tô sempre indicando as pessoas. É verdade, Jurema tá sempre me indicando. Gratidão, viu, querida? Vamos então fazer a meditação, gente? Vamos olhar para os nossos antepassados, né? Vamos. Eles querem ser vistos, tá bom? Vou colocar aqui uma música, né? E vou colocar um quadro também para vocês. Não tá dando certo hoje. Deixa eu trazer mais pra cá. Aí. Vou colocar aqui a música e nós vamos meditar.
Feche os olhos. Se você estiver sentado como eu, feche os olhos. Se você estiver deitada, feche os olhos. Se você estiver caminhando ou dirigindo, não precisa fechar os olhos. Apenas vá seguindo a minha voz. Vamos respirar. Feche os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Muitos pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir todas as dores. Deixe ir todas as dificuldades. Deixe ir todos os desamores, todas as preocupações. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Imagine agora que você está num lindo jardim, num gramado. Tire os sapatos agora. Pise na grama. Sinta a grama debaixo dos seus pés. Isso. Vá pisando na grama. Isso. Isso. Veja as flores no jardim. Sinta o sol sobre a sua cabeça. Aquecendo o seu corpo. E agora, se imagine numa clareira. Tem muitas pessoas aí. Se aproxime agora e veja as pessoas. E do fundo do seu coração diga:
nos seus pensamentos, com a voz da sua mente, eu olho para vocês. E quando você diz eu olho para vocês, as pessoas também olham de volta. Todas essas pessoas são seus antepassados, seus ancestrais que querem ser vistos. Tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem senhores e senhoras. E então, nesse momento, olhe e sinta o olhar deles. Isso. Veja o seu pai, a sua mãe, os seus avós. Veja as crianças que foram abortadas. Veja quantas crianças foram abortadas. Veja quantos idosos foram abandonados. Quantos homens foram presos, quantas mulheres sofreram a submissão e não foram valorizadas, invadidas. Vejam negros, homossexuais, índios, imigrantes, todos excluídos. E nesse momento você abre os braços para eles e diz: vocês têm um lugar. E eu olho para vocês, vocês têm um lugar. Vocês têm um lugar no meu coração. E agora eles sorriem para você, e eles estão bem, o semblante muda, eles estão felizes, muito felizes. E eles ficam em volta de você agora, como se fosse uma ciranda, uma roda. E eles vão nessa ciranda em volta de você, e você se sente acolhida por esse abraço gigante. Sinta a força dos ancestrais. Isso. Sinta o amor deles. Sinta a compaixão. Isso. Isso. Agora todos estão envolvidos em uma luz violeta. No seu coração você sente gratidão. Se não fossem eles, você não estaria aqui hoje. Eles vieram primeiro que você, e a vida que você tem veio através deles. Isso. Gratidão. 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 Isso. Sinta toda a energia dos ancestrais. E agora, imbuído dessa energia dos ancestrais, nós vamos começar a despertar. Você vai tomando consciência dos seus pés, das suas pernas, do seu ventre, dos seus braços, do seu pescoço, do seu ombro, do seu rosto. Esboce um pequeno sorriso e assim que você sentir que está pronta, pode abrir os olhos. E aí, gente, como é que foi? Contem pra mim como é que foi essa experiência, né? Por favor, comentem aí, compartilhem a experiência de vocês. Como é que foi? E aí? Comentem aí comigo.
friozinho, né? O que vocês acharam? Conseguiram olhar para os ancestrais, para os antepassados? Como é que foi essa experiência? Foi lindo? Que maravilha, Delita! Que maravilha! Alguém mais quer compartilhar o que sentiu? Gente, sem os ancestrais nós não somos nada, né? Nem existiria, né? Toda vez que a gente vai lá e se reconecta, inclui, né, os excluídos, né? Maravilhoso, gratidão, consegui sentir muita gratidão. Parabéns, querida, parabéns. Parabéns. Bom, gente, então, por hoje é tudo isso. Qual é o próximo passo agora? É falar com a Samantha. Samantha, você poderia colocar seu WhatsApp aí, querida? Ou se vocês quiserem também deixar o WhatsApp de vocês, ela entra em contato e aí explica para vocês como é que funciona a constelação, quanto que paga, como é que agenda, como é que não agenda, tá bom? E aí vocês fazem esse agendamento para que a gente vá realmente liberar essas dores, essas memórias, incluir os excluídos, né? E também devolver o que não é seu, né? Que você anda carregando alguma coisa que não é sua, né? Deu vontade de chorar, chora aí, a Cicreia. Bota pra fora, minha filha, tá? Não segura choro não, tá bom? Gente, é isso. Então eu vou desejar assim uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso, que vocês entrem na prosperidade, que vocês atraiam as pessoas certas, vocês enxerguem as oportunidades e vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo, porque é o seu direito divino. Grande beijo. Tchau, gente.